todos, espero que estejam todos bem. Mais uma vez juntos para dar seguimento às atividades da nossa assistência espiritual do SEMI. E gostaria de convidar a todos nesse momento para um breve recolhimento, para uma elevação mental, para que nós possamos conversar sobre o tema de hoje, que vai falar da tristeza, ferrugem da alma, e também no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 a 17, sobre o suicídio e a loucura. Então nós vamos nos recolhendo, sentindo essa presença amorosa e amiga do nosso anjo de guarda, esse espírito protetor de todas as horas. Vamos pedindo a este companheiro que nos conduza sempre no caminho do bem, e através dele nós vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, agradecendo Maria pelas tuas mãos amigas que nos conduzem no caminho do bem comum até a presença do teu Filho amado, o nosso irmão Jesus. E assim, agradecidos também a ti, Mestre Jesus, pelo teu amor incondicional, por todo o teu legado, pela exemplificação da caridade, do amor, do perdão, da aceitação e humildade. Que possamos, através das tuas palavras, nos elevarmos até o Pai Criador, até Deus. Também a Ele agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e pela vida através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em teu nome, Pai, em teu nome, Mestre amado Jesus, e de todos que estão nos ouvindo neste momento, nós damos por iniciado o nosso bate-papo de hoje, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da tristeza. É difícil falar de dor quando nós nos reportamos à dor do outro, à tristeza do outro. Mas não é impossível ser solidário a essa dor, ser solidário a esse momento que o outro está passando e que podemos dividir com ele a nossa solidariedade. Então, o que seriam essas experiências da vida antes de mais nada, né? Esse sofrimento, essa dor, essa tristeza. Uma coisa que tem que ficar bem clara, por mais difícil que seja, nós não podemos nos abalar por um dia difícil. Muitos dias difíceis acabam acontecendo na nossa vida, mas a certeza, né, a fé de que vai haver uma melhora e tudo isso vem para a gente como aprendizado de vida, pode acalentar um pouco mais o nosso coração. E pensando que é a eternidade de Deus, né? Se a gente pensar por esse lado, perto dessa eternidade de Deus, o que é uma vida? Para nós, pode parecer 80 anos, pode parecer um pouco mais, um pouco menos, né? Mas, dentro do contexto da eternidade de Deus, às vezes uma vida representa um dia, né? Um dia que estamos vivendo no plano terrestre, que equivalerão, dentro da contagem deste plano terrestre, talvez a 80 anos, mas que vem como uma forma de nos mostrar, de nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Então, vamos entender também que a morte, ela não encerra nada. Pelo contrário, a morte apenas nos remete à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E Jesus já deixa claro isso no Evangelho quando ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele se refere não só a talvez planetas e galáxias, que a gente foge ao nosso entendimento saber se existem ou não vidas, né, nesses outros locais, mas ele se refere especialmente à nossa capacidade de se reinventar a cada nova vida que nós vivenciamos aqui no orbe terreno. Então, nós não somos um corpo que contém um espírito ou uma alma. Nós somos um espírito que está utilizando deste corpo material
e que nesse momento pode não conseguir resolver determinados problemas, mas que com as experiências, com a perseverança, com a fé, com o entendimento, vai conseguir superar muitas outras coisas. Então, uma das vantagens da doutrina espírita é que ela explica que a vida é necessária, não é? E dentro da pedagogia divina, dentro da pedagogia dos espíritos de luz, essa vida vem, essa necessidade vem para que as nossas experiências nos ensine que cada dificuldade é um aprendizado de vida, que cada momento difícil pode ser superado se nós não nos desesperarmos. E esse aprendizado seria uma forma, seria a sala de aula que nós precisamos frequentar para aprender a matéria, não é verdade? Se nós frequentamos essa sala com resignação, nós aprendemos a lição com menos dor. Se nós nos revoltamos, se nós nos desesperamos, então provavelmente essa dor pode crescer, pode parecer maior, né? E essa grandiosidade que a gente vê na nossa frente, essa dificuldade tão grande, pode nos desesperar e nos levar a atitudes muito preocupantes para a nossa conduta aqui na Terra, né? Então, a lição que a gente aprende, a melhor forma de aprender essa lição é que vai nos conduzir no caminho do bem e no caminho dessa aceitação e resignação. Mas como é que a gente faz para a gente se resignar, não é? Diante de uma situação, por exemplo, como a que a gente está vivendo hoje no planeta, tanta gente desempregada, tanta gente passando necessidade, mas tudo passa, tudo é passageiro. Nós esperamos no nosso tempo material, e o nosso tempo material às vezes parece uma eternidade. Se nós esperarmos no tempo de Deus e tivermos aceitação naquilo que Deus delega a nós como atitudes para que nós possamos ter a sabedoria na hora de levar adiante o nosso livre-arbítrio, né, a nossa livre construção de vida, a nossa leitura de mundo, a nossa leitura de esperança, de fé, com certeza tudo vai ficar mais fácil de entender. Talvez a gente não consiga resolver da noite para o dia, mas nós podemos entender essa resolução de uma maneira menos dolorosa para nós. Então, às vezes, essa ferrugem, essa tristeza que vai na nossa alma, ela enferruja os nossos instintos, ela enferruja a nossa capacidade de pensar, de administrar. E se a gente pensa que destruindo o corpo nós vamos morrer, nós estamos enganados. Na verdade, nós não vamos morrer destruindo o corpo. E a vida vai continuar, porque a gente destrói o corpo, mas a vida não. E aí, quando a gente pensa assim, talvez é um estímulo para que nós possamos continuar, para que a gente tenha força, tá, para dar sequência a isso. E entender também que o que vai passar não é a vida, não é? E sim o problema. Então, não adianta a gente querer dar fim à nossa vida, porque ela vai continuar na eternidade. O corpo morre, mas o espírito é eterno. E o problema, sim, à medida em que a gente aprende a administrar, a gente aprende a conduzir os nossos passos para entender e colocar em prática esse ensinamento que esse devido problema está trazendo para a gente, vai ficar até mais fácil. E uma coisa que é muito importante, né, que quando esse problema passar, nós vamos entender que vamos continuar vivendo, né? Apesar dele, a gente vai continuar vivendo. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos.
não é uma caminhada individual, é uma empreitada coletiva. Nós estamos caminhando juntos. Por isso que Jesus também diz no Evangelho, né? Quem são meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Porque ele quer mostrar que toda a humanidade está no mesmo patamar, que é essa paternidade divina que nos une, que nos ensina, faz parte das nossas muitas vidas, inclusive essa que nós estamos vivendo agora. Então, quando nós estamos juntos, estamos todos no mesmo barco. E se a gente começar a ser solidário, ajudar o próximo, ajudar o outro, ter essa condição de entendimento, vai ficar muito mais fácil para amenizar a nossa dor, para trazer a solução aos nossos problemas. Então, como fazer isso, né? Ouça. Quando aquilo parece que tem um turbilhão na cabeça da gente, vamos ouvir, vamos nos dar um tempo para que possamos entender aquilo que está se passando conosco. E depois que a gente conseguisse ouvir um bocadinho, vamos tentar ouvir o próximo, ouvir alguém, talvez alguém que tenha passado por um problema como o nosso ou algo semelhante. Quando a gente começa a ouvir aquela pessoa que nos traz condições de entender que existem soluções e que nós podemos entender essas soluções através dos nossos atos, através dos nossos gestos, dos nossos pensamentos, nós vamos perceber que nós vamos adquirindo um certo poder. É uma coisa que fortalece. E a solidariedade é esse poder em ação. A gente vai entender que existem pessoas que também têm um coração como nós, que esse coração também pode ficar apertadinho como nós, mas que eles conseguiram, então nós também vamos conseguir. Outra coisa muito importante, não vamos abandonar a caminhada. Essa caminhada existe, sabe a história da borboleta, né? A borboleta, enquanto ela é ainda uma taturana, né? Ela vai formar um casulo, ela vai trabalhar, né? Para que aquele bichinho que para os nossos olhos parece tão feinho, tão estranho, vai formar um casulo lindo, e dentro desse casulo vai acontecer uma transformação imensa. E no momento oportuno, no momento certo, aquele casulo vai ficando, de denso que ele vai ficando fininho, 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 aquela seda se rompe e nasce uma linda borboleta. No entanto, se nós quisermos ajudar a borboleta a nascer e cortar o casulo antes da hora, as toxinas que estarão contidas dentro desse casulo podem matar a borboleta, e ela não vai ser nem mais a taturana que ela era e nem tampouco uma bela borboleta. Então existe um tempo certo para tudo. Esse é o tempo que a gente chama de tempo de Deus. Então, para que a gente consiga romper o nosso casulo, a gente tem que viver as nossas experiências. Às vezes elas são doloridas porque a nossa recusa a entender e aceitar são maiores do que o entendimento. Mas quando a gente começa a perceber que existe um caminho mais plausível e menos dolorido para se seguir, a gente consegue perceber que essa dor ela vai ser menor na construção da solução daquilo que a gente está buscando. Então tem coisas que a gente aceita, mas tem outras coisas que a gente pode mudar. Aí a gente tem que entender o que é que precisa ter aceitação da nossa parte e aquilo que já podemos mexer, podemos transformar. Mas tem que ter coragem para isso, né? Tem que ter ousadia, tem que ter planejamento. Nós não podemos permitir que a tristeza continue enferrujando a nossa alma. Nós precisamos entender que o momento de tristeza ele não pode ser maior do que o momento de alegria, e que o simples fato de estarmos aqui experienciando, aprendendo e mudando esse contexto, essa contextualização de nossas vidas, já vale a pena entender isso como alegria e felicidade, porque tem tanta gente que é muito mais dependente do que nós, tem tanta gente que nasce com
problemas, às vezes, físicos que limitam, às vezes, em 100% a condição do ser humano. E nós estamos aqui. Nós conseguimos visualizar e superar todo essa contextualização daquilo que a gente está vivendo hoje. Se eu pudesse conversar individualmente com você hoje, eu diria assim: eu não sei qual que é seu problema, não sei se ele pode ser mudado, ou não sei se ele precisa ser trabalhado na questão de ser aceito. Talvez, né, aquilo que você está vivendo pode ser muito maior do que a dor que eu possa estar sentindo hoje. Mas você pode erguer a cabeça, você pode olhar para o lado, você pode dividir isso com alguém, comigo, com outras pessoas que estão à sua volta. Você pode, de repente, dar a mão para alguém que está do seu lado e continuar vivendo. Porque não é sozinho que a gente chega lá, nós não somos uma ilha, nós vamos chegar lá juntos. Nós estamos no mês de setembro e a situação, né, que leva ao desespero e muitas vezes a suicídio é tão grande que a Organização Mundial da Saúde colocou um dia, né, o dia 10 de setembro, como combate a essa dor, a essa tristeza, a essa ferrugem da alma que faz com que a gente acredite muitas vezes que estamos só e que não existe outra solução. Não nos esqueçamos, o que acaba é o problema, não é a vida. A vida continua. Nós somos espíritos imortais e vamos ter muitas outras oportunidades. O que nós precisamos é dividir isso que nós estamos sentindo com alguém que possa ajudar de alguma forma. Isso é uma forma de fé operante. Nós temos muitos órgãos, né, alguns governamentais, outras ONGs, e temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que nos ajuda nesses momentos. Quando a gente pensa que não tem mais ninguém olhando por nós, tem alguém lá, do outro lado da linha, que está esperando ansioso para nos dizer: meu irmão, eu te amo. Não desista. Basta ligar para o número 1 e vai ter alguém disponível para te ouvir. Mas ainda, se o seu caso não chega a tanto, não significa que é menos importante. Combater a tristeza é enaltecer a fé, é saber que dentro da humildade nós buscamos novos caminhos e novas oportunidades. Tudo aqui é passageiro. Nós não. O nosso corpo é passageiro, o nosso espírito não. As nossas oportunidades terrenas são passageiras, mas a construção de um novo amanhã não. A certeza de continuar é que nos dá força. E a gente precisa parar, né, com essa história de por que eu, para que eu, Deus, né? À medida em que nós entendermos que existe um propósito para que nós possamos aprender essa lição, a lição não vai ser tão difícil. É como a criança que fica com medo de fazer a prova de matemática, mas no momento em que ela estuda e compreende a matéria, ela vê que aquilo é simples de resolver e que ela vai alcançar uma nota plausível, uma nota razoável para poder passar. É assim conosco também. Nós não podemos deixar que as nossas provas materiais, as nossas experiências aqui na matéria, sejam mais doloridas do que saber que somos capazes de solucionar todos esses problemas. Vamos entender que a aflição é uma necessidade do espírito, mas o sofrimento não precisa ser eterno. Porque cada vez que nós aprendermos a lição, cada vez que nós entendermos que somos capazes de superar os obstáculos, de nos superar no nosso
conhecimento, nas nossas atitudes, nós vamos entender que reformulando o nosso interior, o exterior vai ficar muito mais suave, muito mais tranquilo. É isso que nós damos o nome de reforma íntima, né? Quando a gente reforma uma casa, a gente não começa pelo teto, a gente sabe que se precisar reformar a casa inteira, a gente vai ter que começar de baixo até crescer e suportar aquele telhado, colocando talvez telhas novas. Assim é conosco. Tudo tem que acontecer de dentro para fora. Não vamos deixar que essa condição, esse problema, essa situação que nos assusta talvez, nos amedronte hoje, tenha o tamanho de um urso. Vamos olhar para essa situação e perceber que talvez ele pareça mais com um coelhinho. E somos nós que estamos dimensionando demais, crescendo demais esse problema. O fato de pensar assim, veja bem, não implica que o problema que nós estamos vivendo não é importante, não é isso. Só que nós não podemos dar uma importância maior para o problema. A gente tem que buscar dar uma importância maior para a solução e entender isso. Então, se hoje eu pudesse estar aí do seu lado, te abraçando, eu diria, vai passar. Tudo vai passar. Mas o que não vai passar é o aprendizado. Esse fica. E pode ficar por toda a eternidade. Nós somos espíritos eternos que trazemos conosco muitas vivências, muitas experiências e que se nós buscarmos com paz de espírito, com calma, com serenidade, nós vamos encontrar essa situação. Mas se a gente sentir que sozinho a gente não vai conseguir, vamos buscar ajuda. Essa ajuda existe, ela está disponível para todos. Não importa a classe social, não importa a raça, não importa o idioma, não importa onde estamos. O que importa é que nós somos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai. E Deus, Ele é maravilhoso administrador, né? Além de ser rico, né? em comportamento humano, em entender, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Não dá para a gente ser pobre e infeliz com um pai desse. A gente precisa ter a certeza de que se nos propusermos a administrar a nossa vida interior, a gente vai conseguir administrar o que está ao exterior e nós vamos começar a entender esse planeta, que é a nossa casa, a nossa pátria e que precisa da nossa ajuda também. Então vamos nos ajudar, vamos pedir ajuda e vamos ajudar a todos aqueles que estão à nossa volta. Que tenhamos uma semana repleta de alegrias, de felicidades e que possamos encontrar a solução. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz, para que todos no planeta encontrem o seu lugar, encontrem a sua solução e que nós assim também possamos fazê-lo. Vamos envolvendo o planeta Terra, os países em conflitos, em guerras, vamos envolvendo todos os karmas coletivos, em especial o que nós estamos vivenciando nesse momento, para que, pedindo a Deus que possa acolher a todos aqueles irmãos nossos que precederam-nos à pátria espiritual, vítimas da pandemia, aqueles que estão adoecidos e que têm possibilidade de cura, e mesmo aqueles que estão assintomáticos, que possam ter a responsabilidade de utilizar os protocolos para não levar adiante e disseminar ainda mais esse vírus. Vamos envolvendo o nosso país, os nossos governantes, o nosso presidente, todo o ministério, todo o povo brasileiro. Vamos envolvendo os nossos parentes, os nossos amigos, todos que nos precederam à pátria espiritual, os que reencarnam com tarefas definidas. Vamos pedindo por nós, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. E vamos deixando em aberto uma energia de luz e amor que será conduzido pelos espíritos amigos, aquelas pessoas que não conhecemos, a quem nos esquecemos e a quem mais necessita. E assim eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço por vocês estarem aí me ouvindo e me auxiliando a fazer o meu trabalho. Estamos todos aqui disponíveis, lembrando a todos que os nossos trabalhos,
de atendimento espiritual agora estão acontecendo virtualmente e nós vamos estar fornecendo os links para que vocês todos possam participar, continuar participando do tratamento espiritual. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos e vamos dando assim graças a Deus. Que assim seja.